Aquela noite era uma noite de lua nova, escura, sem o brilho das estrelas no céu. Bonfim, um menino de 12 anos com olhos perspicazes e um dom especial, dormia em uma esteira velha em sua pequena cabana, localizada na orla da floresta de uma aldeia remota. Um vento frio soprava silenciosamente pelas frestas da janela de madeira, trazendo o cheiro de terra úmida e da vegetação noturna. De repente, o som de um sino antigo ecoou vindo da direção do cemitério na colina. O som era fraco no início, mas foi ficando cada vez mais alto, como se quisesse perfurar o silêncio mortal da noite. Bonfim acordou num sobressalto, seu rosto visivelmente pálido. Seu coração martelava descontroladamente em seu peito. Ele sentiu uma energia invisível. Não era uma energia natural, era uma força misteriosa, puxando-o irresistivelmente. Era um chamado que ele nunca tinha ouvido antes e exigia que ele fizesse algo nesta noite, a mais escura de todas. Leia em voz alta em tom misterioso. Será que é a noite de uma alma que acordou? Bonfim ficou deitado, paralisado em seu colchão velho, tentando se acalmar e acreditar que o que ouviu era apenas um sonho ou o vento. Mas o sino continuava a tocar em um ritmo lento e constante, porém tão firme que parecia estar chamando intencionalmente por ele. O menino magro, de pele bronzeada de tanto brincar ao sol e menor que os outros de sua idade, sentou-se lentamente. Seus olhos se adaptaram rapidamente à escuridão do quarto. Ele examinou os arredores, sentindo um arrepio cortante vindo de um canto escuro da cabana. O coração de Bonfim batia descompassado. Era uma sensação que ele nunca tivera antes, embora visse coisas que os outros não podiam desde que se entendia por gente. Mas desta vez era diferente. Não era apenas uma visão, mas um som tão poderoso que parecia que poderia arrancar sua alma do corpo. Era um som cheio de uma angústia. Leia em voz alta em tom misterioso. Leia em voz alta em tom misterioso. O som do sino ficou mais frequente, como se instigasse Bonfim a fazer algo imediatamente. Bonfim hesitou por um momento. Ele lembrou-se do aviso do tio Ken, que cuidara dele desde pequeno. O tio Ken sempre o avisara para nunca, em nenhuma circunstância, entrar no antigo cemitério na colina, pois era morada de espíritos malignos e maldições que as pessoas comuns não podiam acessar. Mas hoje a curiosidade superou o medo. Ele se levantou lentamente de sua esteira e caminhou direto para a velha janela de madeira que estava ligeiramente entreaberta. Uma fraca luz da lua se infiltrava por uma cortina de névoa, revelando apenas a silhueta escura e imponente do cemitério no topo da colina. Bonfim sentiu como se uma força invisível o compelisse a sair e confrontar a origem daquele chamado. Seu corpo ficou estranhamente quente. A excitação e o medo se misturavam a ponto de serem difíceis de distinguir. O som do sino ainda ecoava em sua audição, e ele sentiu que nunca pararia até que ele entrasse naquele domínio amaldiçoado. Bonfim decidiu sair da velha cabana de madeira.
Vestindo roupas velhas e finas, ele saiu pela porta para a escuridão que envolvia toda a aldeia. A noite silenciosa fazia seus passos ecoarem por toda parte, mas ninguém soube de sua partida. Um fraco brilho do luar o guiou, revelando uma trilha que levava para dentro da floresta. A atmosfera ao redor estava estranhamente silenciosa, com apenas o canto rítmico e solitário dos insetos noturnos. O ar da madrugada ficava cada vez mais frio, até que o orvalho se agarrava brilhando nas folhas ao lado do caminho. Bonthink caminhou para a frente lentamente, seu coração ainda batendo de forma irregular, com excitação e apreensão. Ele tentou reunir toda sua coragem para entrar na terra proibida que todos temiam. A floresta que se estendia à sua frente parecia estar engolindo a fraca luz da lua, tornando-a ainda mais escura, e o menino não podia mais voltar atrás. Quanto mais Bonfim adentrava a floresta, mais a escuridão se intensificava. As árvores altas de ambos os lados do caminho o envolviam como se fossem engolir qualquer ser vivo que ousasse entrar. A luz da lua mal chegava ao chão, dificultando a visão do caminho. Uma névoa tênue começou a se formar, cobrindo os arredores e tornando a atmosfera ainda mais lúgubre e assustadora. O cheiro de mofo da terra e das folhas em decomposição pairava no ar. O menino sentiu uma brisa fria passar por ele suavemente, como se algo o estivesse observando da escuridão. Um sussurro baixo, como o som do vento passando pelos galhos, chegou aos ouvidos de Bonfim, fazendo todos os pelos de seu corpo se arrepiarem instantaneamente. Ele caminhou com cautela, tentando não fazer barulho para que a entidade misteriosa que sentia não percebesse sua presença. Mas ele sabia que provavelmente já era tarde demais. Leia em voz alta em tom misterioso. Finalmente, Bonfim chegou ao pé da colina onde ficava o antigo cemitério. A luz da lua começou a se filtrar pelas nuvens, revelando a cerca de madeira apodrecida que o rodeava. A própria cerca parecia ter se deteriorado com o tempo, quase não mantendo mais sua forma original. A atmosfera ali era completamente diferente da aldeia. O silêncio era pesado, como se pudesse esmagar tudo. O sino que soava em seus ouvidos há pouco havia silenciado, mas a sensação de atração continuava forte e inalterada. Ele podia sentir uma certa energia emanando do cemitério. Não era uma sensação boa, mas uma mistura de tristeza, dor e raiva. Bonfim respirou fundo antes de passar pela cerca podre e entrar na zona proibida, com uma mistura de coragem e medo. Ele sabia muito bem que essa decisão poderia levá-lo a algo mais aterrorizante do que ele poderia imaginar, e que poderia ser um passo para um desastre real. Dentro do antigo cemitério, a atmosfera parecia ter saído do pior pesadelo. Bonting caminhava por entre os túmulos antigos espalhados por todo o lado. Muitas lápides estavam tombadas, algumas quebradas a ponto de serem irreconhecíveis, enquanto outras estavam cobertas de musgo e trepadeiras, tornando os nomes quase invisíveis.
As árvores do cemitério tinham formas retorcidas, seus galhos emaranhados como membros que se estendiam para agarrá-lo. Bunting podia sentir vários pares de olhos invisíveis cravados nele de todas as direções. Um cheiro fétido, como terra úmida misturada com o odor de algo em decomposição, pairava no ar, dando-lhe uma náusea que quase o fazia vomitar. Ele tentou procurar a origem do som do sino, mas não encontrou nada além do vazio e deste silêncio arrepiante. A lua, aparecendo ocasionalmente por entre as nuvens, lançava uma luz fraca, revelando sombras assombradoras que pareciam figuras humanas movendo-se pelas frestas das árvores, aterrorizando Bunting durante todo o tempo em que esteve ali. Enquanto Bonfim continuava a explorar, seus olhos avistaram algo que o fez parar de repente sobre a sombra de uma grande árvore. Era o rastro de terra recém-cavada perto de um túmulo sem nome. A terra recém-escavada era visivelmente mais escura que o solo ao redor e ainda parecia úmida. Bonfim ajoelhou-se lentamente para inspecionar de perto e descobriu símbolos estranhos desenhados na terra revolvida. Eram formas geométricas distorcidas, misturadas com linhas que lembravam caracteres antigos que ele nunca tinha visto antes. Os símbolos pareciam emitir um brilho fraco e sinistro na escuridão, uma energia surpreendentemente maligna e aterrorizante. Bonfim sentiu uma corrente gelada emanando dos caracteres, como se estivessem absorvendo a força vital dos arredores. Apesar do medo, Bonfim não conseguia desviar o olhar do que estava à sua frente. Ele sentiu uma energia intensa e misteriosa, e ela lhe dizia que o que ele estava enfrentando não era coincidência. De repente, o som do sino antigo voltou a ecoar. Desta vez, o som era mais claro e ressonante do que nunca, como se estivesse a apenas alguns passos de Bonfim. Ele levantou a cabeça e olhou ao redor, chocado, com todos os pelos do corpo arrepiados de medo. Ele sentiu como se uma brisa gelada tivesse passado de leve por sua nuca e sentiu um cheiro estranho, semelhante à fragrância de flores silvestres, misturada com um leve cheiro de sangue. O sino continuava a tocar, como se para provocá-lo e atraí-lo para o interior do cemitério. Bonfim olhou para a sombra tênue e assombradora à distância, que se assemelhava a uma figura humana movendo-se lentamente por entre as árvores retorcidas. O som rítmico do sino o convidava a avançar, mas o medo em seu coração lhe dizia para fugir para o mais longe possível. Bonfim decidiu seguir o som do sino lentamente, sem saber o que o esperava à frente, e que poderia ser pior do que ele jamais poderia imaginar. Bonfim adentrou mais fundo no antigo cemitério, seguindo o som do sino que ainda ecoava em seus ouvidos. A névoa começou a se adensar, obscurecendo a visão até que ele só conseguia ver as coisas vagamente. As árvores velhas e retorcidas balançavam com o vento que passava, como se gemessem em lamento, tornando a atmosfera ainda mais arrepiante. O cheiro de mofo misturado com um leve cheiro de sangue chegava intermitentemente ao nariz de Bonfim, fazendo-o sentir-se profundamente desconfortável. Ele sentiu um frio gélido que se espalhava por toda a área, não o frio do ar, mas um frio que vinha de algo sobrenatural. O coração de Bonfim batia forte no peito, tão alto que ele podia senti-lo. Era um sentimento que misturava medo com uma curiosidade incontrolável.
Bonting parou em frente ao túmulo recém-perturbado, com os olhos fixos nos caracteres que ainda brilhavam fracamente no chão. E então, ele viu algo que o fez dar um pulo de susto. Leia em voz alta, em tom misterioso. Na frente de Bonting, a figura translúcida de uma garotinha apareceu lentamente. A figura era tênue como uma fumaça rala, vestindo roupas brancas sujas de terra. Suas 2 tranças estavam desfeitas, e seu rosto pálido e olhos fundos olhavam para Bonting com um olhar vazio. Ela não demonstrava ameaça, mas emanava uma corrente de tristeza, pesar e dor que Bonting podia sentir. A menina translúcida tentou estender sua mão vazia para tocar Bonting como se pedisse ajuda, mas sua figura desapareceu num piscar de olhos quando Bonting tentou se aproximar. Os olhos de Bonting se arregalaram de choque. Ele nunca tinha visto um espírito tão nítido antes. Não era uma ilusão, mas algo tangível para seu sentido especial. A menina reapareceu a apenas alguns passos de distância. Ela tentou sussurrar algo que Bonting não conseguiu entender, mas ele podia sentir a dor evidente em cada partícula daquela forma translúcida. A menina não era assustadora, mas comoventemente digna de pena, e parecia que ela queria lhe dizer algo. Leia em voz alta, em tom misterioso. O espírito da menina recuou lentamente e apontou seu dedo translúcido para os túmulos próximos àquele que havia sido escavado. Bonting seguiu o dedo dela e sentiu um vazio vindo daqueles túmulos. Era como se os espíritos que deveriam residir neles tivessem desaparecido. A menina translúcida tentou se comunicar com uma linguagem corporal cheia de dor. Ela apontou para o chão como se quisesse dizer que algo estava enterrado ali, e Bonting sentiu que recebeu uma mensagem de suas ações. O que o espírito da menina queria transmitir não era uma ameaça, mas um pedido urgente de ajuda. Bonting sentiu uma energia sombria e maligna emanando do chão sob aqueles túmulos. Seu medo se transformou em compaixão. O espírito da menina parecia incrivelmente triste, e Bonting sentiu que ela estava implorando para que ele a ajudasse a libertá-la e aos outros espíritos aprisionados. Bonting acenou com a cabeça para o espírito da menina, como se dissesse que entendia e que encontraria uma maneira de ajudar. Mas então, o espírito da menina desapareceu lentamente na escuridão, deixando apenas um calafrio e uma sensação de melancolia pairando no ar. Após a noite aterrorizante no cemitério, Bonting decidiu ir ao templo da floresta na periferia da aldeia assim que a primeira luz da aurora começou a brilhar. Ele queria respostas sobre o que havia encontrado, e só havia uma pessoa em quem conseguia pensar: Luan Tapan, o sábio e idoso monge respeitado por todos os aldeões. A cute de Luan Tapan era uma antiga construção de madeira no meio da floresta, cercada por grandes árvores, criando uma atmosfera pacífica e sombreada. Bonting entrou na cute com o coração cheio de apreensão e muitas perguntas. Ele viu Luan Tapan sentado em uma esteira velha. Seu corpo era magro, mas seus olhos estavam cheios de bondade e uma energia calma. Luan Tapan era um monge muito velho, com o rosto enrugado pelo tempo, mas seu sorriso era caloroso e, de forma estranha, tranquilizava quem o encontrava. Luan Tapan acenou para Bonting como se soubesse que ele estava vindo e, calmamente, convidou o menino a se sentar à sua frente. Bonting contou em detalhes toda a história do que havia vivenciado no cemitério na noite anterior.
Luan Tapan ouviu em silêncio, sem interromper, e acenava com a cabeça de vez em quando. Leia em voz alta em tom misterioso. Quando Bun Ten terminou sua história, Luan Tapan suspirou lentamente. Seu rosto mostrava sinais claros de contemplação e preocupação. Luan Tapan começou a contar a história daquele cemitério antigo, que já fora um lugar sagrado, mas também um lugar onde a magia negra foi usada há muito, muito tempo. Ele disse que, décadas atrás, um feiticeiro maligno chamado Jarn Sorn usou este cemitério como local para realizar rituais, escravizando espíritos para seus propósitos perversos. Jarn Sorn era um homem alto, de pele escura, com olhos ferozes e braços cobertos por tatuagens de símbolos mágicos. Ele foi expulso da aldeia há muito tempo e todos acreditavam que ele estava morto. Mas Luan Tapan disse que a energia que Bun Ten sentiu era o poder de Jarn Sorn que havia reaparecido. Luan Tapan continuou, dizendo que Jarn Sorn não apenas evocava espíritos, ele usava métodos para aprisioná-los e torturá-los para que os servissem, transformando-os em espíritos cheios de vingança e sofrimento. O espírito da menina que Bun Ten viu é um daqueles espíritos que ainda está aprisionado. Luan Tapan olhou para Bun Ting com olhos cheios de bondade e preocupação. Ele disse que Bun Ting tinha uma habilidade especial para ver e se comunicar com espíritos, um dom raro que pouquíssimas pessoas possuíam. Ele avisou a Bun Ting que entrar na área amaldiçoada era extremamente perigoso, mas também admitiu que Bun Ting poderia ser o único capaz de impedir o ritual de Jarn Sorn. Luan Tapan disse que Jarn Sorn havia retornado para realizar um ritual para escravizar novamente todos os espíritos que ele já havia aprisionado. Se este ritual fosse bem-sucedido, a aldeia cairia em uma grande catástrofe. Luan Tapan deu a Bun Ting um antigo amuleto sagrado, aconselhando-o a procurar por vestígios de caracteres e símbolos estranhos deixados por Jarn Sorn, pois eram pistas importantes para impedir este ritual maligno. Bun Ting aceitou o amuleto com determinação. Ele sentiu o imenso fardo em seus pequenos ombros, mas estava cheio de resolução para ajudar os espíritos atormentados. Bun Ting retornou ao cemitério antigo novamente no final da tarde. Desta vez, ele usava uma camisa de mangas compridas e calças compridas para se proteger de insetos e espinhos dos arbustos densos. O sol da tarde brilhava fracamente através da copa das grandes árvores, tornando a atmosfera menos assustadora do que a noite, mas uma sensação sinistra e opressiva ainda pairava por toda a área. Bun Ten caminhou direto para a área onde encontrou o túmulo escavado e os símbolos misteriosos. Ele tentou procurar mais pistas, conforme aconselhado por Luan Tapan. Muitos túmulos na área pareciam dilapidados e deteriorados pelo tempo. Alguns estavam quase afundados no chão. O estado do cemitério indicava que fora abandonado por décadas, com arbustos densos cobrindo as lápides, tornando-as quase invisíveis. Bun Ting examinou os arredores com cuidado. Ele notou pegadas estranhas no chão úmido e um pedaço de pano preto e velho por perto, que não parecia pertencer a ninguém da aldeia. Apesar da luz do sol, um frio cortante ainda emanava do chão, fazendo Bun Ting sentir uma energia hostil. Leia em voz alta em tom misterioso. Bun Ting explorou os túmulos para os quais o espírito da menina havia apontado na noite anterior.
Ele sentia um vazio estranho vindo deles, como se os espíritos que deveriam residir lá tivessem realmente desaparecido. Ele usou um pequeno graveto para cutucar cuidadosamente a terra ao redor dos túmulos e descobriu que havia símbolos, semelhantes aos que ele viu na noite anterior, desenhados repetidamente no chão ao redor de vários túmulos. Estes símbolos não foram desenhados à mão, mas pareciam ter sido criados por alguma energia invisível. Bunting usou sua habilidade especial para tocar a energia daqueles símbolos e uma imagem surgiu em sua mente. Era uma imagem tênue de figuras humanas presas por correntes invisíveis. Elas gritavam de dor e tormento, lutando para se libertar de suas amarras. Bunting também sentiu a dor delas. As imagens ficaram cada vez mais nítidas, até que ele sentiu como se estivesse no meio daqueles espíritos. Ao sentir o imenso sofrimento, Bunting compreendeu instantaneamente que Jarn Sorn não estava apenas evocando espíritos, ele estava aprisionando esses espíritos para algum propósito. Leia em voz alta em tom misterioso. Então, Bunting compreendeu. Bunting olhou para o chão coberto por aqueles símbolos amaldiçoados com um sentimento de indignação. Ele agora entendia o que Jarn Sorn estava fazendo com aqueles espíritos indefesos. Ele não só queria corpos ou espíritos errantes, ele estava absorvendo a energia vital dos espíritos aprisionados para aumentar seu próprio poder. Bunting podia sentir a energia sombria que irradiava daqueles túmulos vazios, uma energia cheia de raiva e dor residuais. Bunting olhou para o céu cinzento que começava a escurecer novamente. Ele decidiu que tinha que parar Jarn Sorn, custe o que custar. Este pequeno menino reconheceu a imensa missão diante dele. Ele tinha que encontrar uma maneira de libertar esses espíritos atormentados, mesmo que isso significasse enfrentar o mal sozinho. Sua determinação se fortaleceu, junto com a sensação de que não estava mais sozinho. Quando o crepúsculo caiu mais uma vez, Bunting retornou ao cemitério com uma determinação mais forte do que nunca. O ar ficou tão frio que gelava os ossos. A névoa era tão densa que ele mal conseguia ver alguns passos à frente. A atmosfera estava sombria e assustadoramente silenciosa. Todos os sons ao redor desapareceram, restando apenas o vento que uivava como os lamentos de espíritos atormentados. Seguindo o conselho de Luang Tapan, Bunting caminhou direto para a área onde havia encontrado os símbolos amaldiçoados e podia sentir a energia sombria mais concentrada. As árvores naquela área pareciam sem vida, seus galhos emaranhados como membros em agonia. Os olhos de Bunting fixaram-se no chão coberto de símbolos estranhos. A fraca luz da lua projetava luz suficiente apenas para revelar as silhuetas tênues do que pareciam ser espíritos presos ao chão. Bunting sabia que precisava usar seu sentido especial para acessar a verdade escondida por trás daquela energia, e esta era sua última chance. Bunting fechou os olhos lentamente, tentando reunir toda sua concentração. Ele sentiu a energia sombria e maligna que emanava dos símbolos no chão. A energia era tão intensa que lhe causava dor por todo o corpo. De repente, uma visão apareceu claramente em sua consciência.
Era a imagem de Jarn Sorn, um homem alto e de aparência feroz, coberto de tatuagens de escrituras, realizando um ritual macabro. Ele usou uma espada encantada para cortar o chão e forçar centenas de espíritos a aparecer. Eles se manifestavam em tormento, com os olhos cheios de medo e dor. Jarn Sorn usou magia negra para prendê-los com correntes invisíveis, forçando-os a se tornarem seus escravos. Os espíritos gritavam em agonia, lutando em vão para se libertar de suas amarras. A visão era tão clara que Buntin sentiu como se estivesse no meio do ritual maligno. Ele podia sentir o desespero e o ressentimento contidos naqueles espíritos aprisionados. E esta era a verdade, enterrada sob esta terra. Bunting abriu os olhos novamente em choque e fúria. Lágrimas escorriam de seus olhos por pena daqueles espíritos que sofriam terrivelmente. A energia da visão ainda persistia em seus sentidos. Ele agora sabia que Jarn Sorn não só estava evocando espíritos, ele os estava usando como ferramentas para aumentar seu próprio poder. Luang Tapan havia dito que Jarn Sorn queria absorver a energia vital desses espíritos para se tornar mais forte, e era por isso que este cemitério havia se tornado um nexo de escuridão e sofrimento. Bunting podia sentir os sussurros fracos dos espíritos aprisionados. Eles estavam implorando para que ele os ajudassem a se libertar. O menino respirou fundo. Ele sabia o que tinha que fazer. Não era apenas parar o ritual, mas libertar esses espíritos acorrentados e devolvê-los à paz, mesmo que isso significasse enfrentar o mal supremo. Bunting agarrou com força o amuleto de Luang Tapan em sua mão. Ele sentia um certo poder irradiando dele, e isso lhe deu esperança. Aquela noite era a última lua nova, quando a escuridão mergulhou tudo em suas profundezas. Bunting retornou ao cemitério mais uma vez, determinado a enfrentar a verdade que o aguardava. O ar estava tão frio que sua respiração se transformava em vapor. Uma névoa negra, densa e sinistra se formou, tornando quase impossível enxergar à frente. O assobio do vento contra os galhos secos criava um som de lamento, como o choro de espíritos. Bunting caminhou direto para o centro do cemitério, onde viu um estranho altar de pedra agora claramente visível. Um brilho maligno, vermelho escuro, emanava do altar, iluminando toda a área e revelando numerosas figuras translúcidas presas ao redor da plataforma cerimonial. Elas gritavam e se contorciam de dor. Bunting sentiu um poder imenso irrompendo do altar, uma energia cheia de um nível de maldade e escuridão sem precedentes. Ele compreendeu instantaneamente que o ritual final de Jarn Sorn estava prestes a começar e ele tinha que impedi-lo, não importava como. O medo começou a corroer seu coração, mas sua determinação era ainda mais forte. Leia em voz alta em tom misterioso. Enquanto Bunfim estava diante do altar, uma figura alta e sombria emergiu lentamente da sinistra névoa negra. A figura era tênue, como fumaça preta, mas exalava um poder formidável. Era Jarn Sorn, o feiticeiro de magia negra que um dia fora exilado da aldeia. Os olhos de Jarn Sorn, brilhando em um vermelho carmesim, encararam Bunfing como se fossem devorar qualquer ser vivo em seu caminho. Uma risada rouca e arrepiante ecoou no ar como um sussurro das profundezas do inferno.
Jarn Sorn proferiu palavras cheias de encantamentos e magia, tentando subjugar a mente de Bonfim. Bonfim sentiu uma pressão invisível esmagando seu corpo, tornando quase impossível respirar. Os espíritos presos ao redor do altar começaram a gritar e a lutar mais violentamente, como se agitados pelo poder de Jarn Sorn. Alguns tentaram se lançar sobre Bonfim com fúria, apenas para serem puxados de volta por correntes invisíveis. Jarn Sorn sorriu maldosamente, deleitando-se com o sofrimento desses espíritos e aparentemente confiante de que ninguém poderia parar seu ritual. Bonting segurou o amuleto com força na mão, entoando suavemente o mantra de proteção que Luan Tapan lhe ensinara. Um brilho branco e tênue emanou do amuleto, protegendo-o da energia sombria de Jarn Sorn. Os espíritos aprisionados continuavam a gritar e a lutar violentamente, tentando ferir Bunting sob o comando de Jarn Sorn. Bunting olhou para eles com dor, sentindo o imenso sofrimento que estavam suportando. Ele sabia que precisava fazer algo para libertá-los antes que Jarn Sorn pudesse absorver toda a energia deles. O menino respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Jarn Sorn começou a entoar seu feitiço final, sua voz ecoando por todo o cemitério. Uma poderosa onda de energia sombria avançou contra Bunting, que teve de usar toda a sua força para resistir. Jarn Sorn parecia muito mais forte, e este era o verdadeiro confronto que Bunting tinha que vencer. Ele precisava proteger esses espíritos inocentes e impedir que a maldade de Jarn Sorn se espalhasse. No momento crítico em que a energia sombria de Jarn Sorn estava prestes a consumir Bonfim por completo, ele reuniu toda a sua força restante. Ele agarrou o amuleto de Luan Tapan com força, fechou os olhos e entoou um mantra que Luan Tapan lhe ensinara para momentos de necessidade. A voz do cântico de Bonfim era fraca, mas continha um poder que podia abalar a energia maligna de Jarn Sorn. Uma luz branca, pura e suave, disparou do amuleto de Bonfim, colidindo com a luz vermelha escura e negra que irradiava de Jarn Sorn. Isso criou uma enorme tempestade de energia que girava por todo o cemitério. O impacto das energias fez o altar cerimonial vibrar violentamente, fazendo com que as lápides antigas ao redor tremessem e tombassem em desordem. Os gritos dos espíritos aprisionados ecoaram por toda parte, enquanto eles se debatiam violentamente, como se despertassem de um longo sono. O fedor de sangue e enxofre encheu o ar. A atmosfera estava repleta do mais absoluto caos e terror. Bonfim sabia bem que esta era sua última chance de parar este ritual maligno e libertar os espíritos atormentados. Bonfim usou seu sentido especial para se comunicar com os espíritos aprisionados. Ele tentou enviar uma corrente mental pura para despertá-los a resistir ao poder de Jarn Sorn. O sussurro de Bonfim penetrou nas profundezas de suas almas, dizendo-lhes para lutar por sua própria liberdade. Aqueles espíritos, antes dominados pela escuridão, começaram a gritar com fúria, não contra Bonfim, mas contra Jarn Sorn, que os aprisionara por décadas. A energia de seu ressentimento e dor se transformou em uma força de contra-ataque que atingiu Jarn Sorn violentamente. O altar cerimonial tremeu loucamente como se fosse desabar.
Jarnsorn rugiu de dor, tentando forçar os espíritos a voltarem para seu comando, mas a resistência deles apenas se tornava mais forte. A luz mágica que antes brilhava do corpo de Jarnsorn começou a piscar visivelmente. Seu rosto se contorceu de raiva e dor. Ele nunca imaginou que um garotinho como Bonfim pudesse incitar os espíritos que ele controlou por tanto tempo a se levantarem contra ele. Finalmente, o poder da bondade e da determinação de Bonfim triunfou sobre a maldade de Jarnsorn. As correntes invisíveis que prendiam os espíritos começaram a tremer e a se romper lentamente. A luz branca e pura do amuleto de Bonfim se espalhou por todo o cemitério, libertando os espíritos atormentados. Os espíritos gritaram de alegria. Eles não demonstravam mais raiva, mas estavam cheios de gratidão e uma sensação de libertação. A forma translúcida de Jarnsorn começou a desaparecer na escuridão, junto com gritos de dor e ressentimento. A energia sombria que antes cobria o cemitério começou a se dissipar, substituída por uma tranquilidade fria que se espalhou pelo ar. Bonfim caiu no chão, exausto, mas um sorriso de alívio apareceu em seu rosto. Ele podia sentir uma corrente de paz emanando dos espíritos libertos. Os espíritos acenaram em despedida para Bonfim com agradecimento, antes de flutuarem lentamente para a escuridão como uma brisa passageira. O velho cemitério voltou à paz mais uma vez, restando apenas Bonfim sentado em meio ao silêncio, com a sensação de que havia cumprido uma grande missão. Quando a primeira luz do amanhecer brilhou sobre o cemitério antigo, a atmosfera que antes era cheia de escuridão e medo mudou de repente. Uma serenidade fria se espalhou por toda a área. Uma névoa branca e tênue ainda cobria o chão, mas não era mais uma névoa de escuridão. Bonfim levantou-se lentamente. Ele se sentia extremamente exausto, mas seu coração estava cheio de alegria e alegria por ter completado a grande missão. A luz do sol da manhã brilhava através da fileira de árvores em raios dourados, tocando suavemente a pele de Bonfim. O cheiro de sangue e enxofre que antes preenchia o ar desaparecera, substituído pelo cheiro limpo da terra úmida e das plantas da manhã. Bonfim olhou ao redor do cemitério, que agora havia retornado à paz. Os túmulos e lápides que antes pareciam aterrorizantes, agora pareciam apenas pedras velhas e comuns. As árvores antes retorcidas pareciam ter relaxado. A escuridão que cobria tudo havia se desvanecido, deixando apenas um silêncio cheio de misericórdia e perdão. Bonfim sabia bem que os espíritos que antes foram atormentados haviam sido libertados e partido em paz. Bonfim saiu lentamente do cemitério antigo. Ele sentia a cicatriz em seu coração por causa dessa experiência, mas era uma cicatriz que o tornara muito mais forte. Ele seguiu o mesmo caminho de volta para a aldeia. A luz do sol da manhã ficava cada vez mais brilhante, afugentando toda a escuridão restante. No caminho, Bonfim pensou nas palavras de Luang Tapan de que seu sentido especial era um grande dom,
e agora ele entendia o significado profundo daquelas palavras. Bunting não sabia o que o futuro lhe reservava. Ele talvez ainda visse e sentisse coisas misteriosas que as pessoas comuns não podiam, mas não tinha mais medo. Ele se sentia como se tivesse recebido uma nova missão na vida: ajudar aqueles que sofrem, sejam humanos ou espíritos. Sua mente estava cheia de paz e determinação. Ele não era mais o menino medroso de antes, mas havia se tornado alguém que realmente entendia o mundo dos espíritos. Quando Bunting voltou para sua velha cabana de madeira, tio Ken e tia Jen, que esperavam preocupados, correram para recebê-lo com rostos cheios de alívio. Eles viram a mudança em Bunting imediatamente. Os olhos do menino pareciam muito mais serenos e compreensíveis do mundo do que antes. Bunting contou-lhes toda a história em detalhes. Tio Ken e tia Jan ouviram com choque e orgulho do menino que haviam criado. Luan Tapan visitou Bunting no dia seguinte. Ele olhou para Bunting com olhos cheios de admiração e disse que Bunting havia feito uma grande coisa e trazido a paz de volta a esta aldeia. Bunting podia sentir a energia pacífica que irradiava do cemitério antigo. Era uma paz verdadeira que vinha da libertação de todos os espíritos atormentados. A história do chamado do cemitério pode ter acabado, mas a jornada de Bunting no mundo dos espíritos apenas começou. E ele estava pronto para enfrentar o que o esperava pela frente com coragem e uma compreensão da natureza do mundo misterioso e invisível. Leia em voz alta em tom misterioso.